Eu sou comunista, ninguém é mais comunista que eu, no sentido que na minha família o princípio é de quem, segundo as que produzimos, segundo as nossas capacidades, a minha mulher e eu, e segundo as necessidades que são as crianças. Temos 4 filhos, portanto, mais comunista é difícil ser. Claro. O que acontece é que depois, quando tu começas a ter que organizar Alargar. quando começa a ter que organizar e no fundo os bens livres, para mim, o comunismo é a melhor forma de gerir os bens livres. É dizer, o ar que respiramos é grátis e deve ser grátis, porque é um bem livre. Não existem mais usos para ele que a quantidade de ar que existe. Ou seja, por exemplo, quando põe as emissões de carbono, são coisas que a mim já me parecem um bocadinho perigosas, porque, porque no fundo estamos a assumir que, por um lado, existe um problema, segundo, que a culpa é nossa, terceiro, que o podemos resolver com um imposto sobre o carbono que se emite, e eu não estou tão seguro das três. A primeira, porque cientificamente é muito difícil de demonstrar, e já passámos essa fase, porque interessa a muita gente que passa essa fase, mas eu suponho que vocês de ciência e vão ter pessoas muito mais interessantes para falar convosco. A segunda, porque só se está a ver os maus efeitos, e ainda por cima parece que é tudo agora urgente. E a terceira, porque parece que conseguimos resolver o problema. Privatizando, ou se quiserem, estatizando um bem livre, que é o ar, que é a atmosfera. Mas pronto, ou seja, no fundo, eu isto sou mais comunista que eles. Sim, depois, e até não deixa de ser irónico, é muita a ideia da economia inclusiva e para todos. Sim. Se uma pessoa fizer uma taxa de carbono, quem sai mais prejudicado são os pobres, não é? Os custos energéticos sobem e quem deles... Até porque o dinheiro não vai para eles diretamente, ou seja, no fundo, se me dissessem, cada comunidade, não é preciso ser individual, mas porque no fundo é um bem comum, se quisermos, podemos passar por aí, mas cada comunidade poderia vender as taxas de carbono do seu sítio, mas a nível muito pequeno, não a nível de um país inteiro, ou de uma nação que no fundo é arbitrário, mas que pudesse vender para pôr em fábricas aí ao lado que poluíssem e tivessem dispostos a ser pagos por isso, parecia bem, porque algum desse dinheiro chegaria aos pobres. Ou seja, é melhor ser rico e saudável que pobre e doente. Mas quer dizer, também é melhor ser pobre e menos pobre e menos doente, ser mais pobre e mais doente. Portanto, no fundo, o carbono não me parece que seja uma coisa tão complicada não mata ninguém. Nós vivemos do ciclo carbono, nós vivemos porque há carbono, mas depois criam toda esta economia falsa, ou pelo menos bastante duvidosa e com resultados bastante duvidosos. Nesse sentido, sou mais comunista que eles. Pois, sim, eu também tenho assim tenho quase uma ideia, ou pelo menos... Gonçalo, estás a gravar, Gonçalo? Estou sim. Pronto, vai ter que ser com esta câmera que eu não consigo pôr outra. Ok, não há problema. E que é uma ideia que, à medida que tu vais aumentando o teu perímetro de confiança, ou pelo menos de cumplicidade, tu vais reduzindo na ideia de disponibilidade, no sentido em que faz sentido que as pessoas sejam comunistas com as respectivas famílias, e depois, à medida que tu vais alargando o perímetro até de confiança e de cumplicidade, tu vais ter que compreender que não podes ter esse nível de horizontalidade, que tem que haver esta tensão entre o indivíduo e o coletivo, é o tal espaço político que necessita disso. E depois, naturalmente, que existem estas questões de ordenamento moral, cultural, onde o ser humano está enraizado, até geográfico muitas vezes, até psicanalíticos, em termos de inconsciente coletivo, que vão justificar uma compreensão do teu vizinho, e tu aí efetivamente podes criar ou edificar uma propriedade intelectual que seja apropriada à sociedade, porque sabe-se que o vizinho tem determinadas bases. Agora, a característica disruptiva da globalização, ou pelo menos do entendimento dessa mobilidade que proporciona uma ideia de multiculturalismo, naturalmente que cria uma diversidade que, em termos de fenómeno de integração e fenómeno de junção, que vai complicar um bocado estas ideias de base, no sentido em que, por vezes, a língua nem serve para edificar, ou pelo menos solidificar, em termos de tecido social, o imaginário que lá está. Portanto, isto, naturalmente, que quando entra em aspectos até religiosos, por exemplo, até pode-se, por exemplo, no caso islâmico, até pode haver divergir no pensamento secular que nós temos de separação de espaço político e espaço religioso. E aqui torna complexa a situação, no sentido em que é necessário haver isso. Mas agora, eu pegando naquilo que tu dizes, e também para te fazer uma questão,
relativamente a esta situação desta ideia de problema global, solução global, nesta ideia de oferecer tipo um problema que é todos, pegar na nossa ameaça existencial, que é a perigosidade, ou pelo menos o confronto com a extinção, que é tipo universalmente é esse o problema que nos preocupa e intimamente por sermos seres de matéria, e pegar-se até que ponto é que isto serve para efetivamente mobilizar um adversário, não só necessariamente para criar solidariedade, mas para criar uma espécie de um sistema centralizado nesse aspecto, quase em que efetivamente eles, ou seja, uma espécie de solidariedade de espécie, e tem essa justificativa de uma centralização quase supranacional, ou tipo, se te parece que eventualmente pode estar a ser arquitetada estas ideias tipo para mobilizar nesse sentido. Eu, se sou sincero, acho que já me perdi aí um bocadinho da tua pergunta, mas espera, vou tentar responder. Sim, mas vou tentar responder como eu acho que percebi, e as duas vertentes que eu acho que tocas aí, que até são um bocadinho diferentes. Por um lado, temos isso que eu estava a dizer, basicamente, quer dizer, uma sociedade tribal, uma sociedade que realmente não é globalista, não é global, não é sequer multinacional, é relativamente fácil de gerir com algum socialismo, porque existem objetivos comuns, porque existem crenças comuns e, por exemplo, a primeira forma de propriedade até é comunal, não é? Portanto, tens uma forma comunal dos terrenos, primeiro dos territórios de caça que tens que defender e, portanto, de alguma maneira, em sociedades primitivas, em sociedades com não muito capital, não muitos planos individuais, que não há muita gente, é relativamente fácil. O problema é quando tu começas a querer ter uma sociedade mais complexa, aquilo que nós chamamos de civilização. Ou seja, a civilização não há maneira de a suportar com mandatos religiosos, culturais, linguísticos ou militares, se quiserem, de uma classe dirigente. Começas a ter o problema de que tens que dar a liberdade às pessoas. Porque a única maneira que tu tens de conseguir coordenar a viver em comum uma sociedade grande é com aquilo que nós chamamos de economia de mercado. Ou seja, são processos, basicamente é preciso perceber que não são processos, quando as pessoas dizem os mercados que, sei lá, os mercados tiranizam, os mercados que obrigam, que as pessoas são escravas, não é exatamente isso que acontece. Os mercados são processos, no fundo são maneiras de fazer as coisas que também têm que ser encontradas de uma forma empreendedora, para as pessoas poderem trocar, no fundo, o seu conhecimento, se quiseres os bens e os serviços, mas o que está por trás disso é conhecimento, ou seja, uma sociedade que queira ser próspera tem que ter necessariamente muita gente, e tem que ter muita gente a fazer coisas muito diversas e a conseguir trocar essas coisas muito diversas com outras pessoas. E isso sim, primeiro é uma ordem espontânea, e é uma coisa complicada. E é uma coisa complicada porque os processos têm que ser descobertos e de alguma maneira aquilo que é natural ao ser humano, ou seja, que é a tribo, o clã, a religião, isto de alguma maneira atenta contra isso, porque à medida que tu cresces, tens que permitir que outros conhecimentos, que outras pessoas, que outras culturas, que outras vezes, que outros produtos apareçam. Então, é nesta fronteira que o Estado joga. Ou seja, tu falaste do caso islâmico, isto para ir para outro lado, não é? Obviamente que é uma ameaça, porque são pessoas que pensam muito diferente de nós. Agora, se nós deixamos os Estados tentarem resolver o problema, nunca vamos resolver o problema porque não lhes interessa, porque cada Estado, de alguma maneira, os Estados também são os grandes, vamos dizer, os garantes da estabilidade, da constância, dos valores eternos, da religião, se quisermos. Aqui na Europa tivemos a sorte de, por questões, se calhar, acidentes históricos, de ter uma separação entre a Igreja e o Estado. Aliás, até o conceito de separação de Igreja e Estado é europeu, no resto dos sítios não existe a ideia de uma religião como tal, são crenças, e normalmente pois, o faraó é Deus, até mesmo os líderes soviéticos eram semideuses, o culto da personalidade, porque no fundo as pessoas quando olham para o Estado olham para essa garantia. E depois tu tens do outro lado, que era onde eu queria dizer, que eu acho que é onde tu estavas a tocar também, podes ter, e muitas vezes tens, uma espécie de vamos chamar-lhe, uma vanguarda ou uma comunidade internacional ou cosmopolita que de alguma maneira se despega desta comunidade mais
territorial e depois funcionam como uma espécie de inteligência que querem de alguma maneira desde cima também ordenar o que está abaixo e isso provoca alguma repulsa. Por exemplo, um caso é a Igreja Católica durante a Idade Média, obviamente, que todos os santos, os monges, os intelectuais vinham dos vários países da cristandade, mas falavam todos em latim, comunicavam entre eles e produziram grande saber. Depois apareceram os Estados-nação, né, e de alguma maneira estiveram contra vamos chamar esta Comunidade Económica Europeia ou esta União Europeia primitiva, porque de alguma maneira era outro poder. Isso passa hoje em dia. Eu, por exemplo, no texto que fiz sobre Davos, é criticar essa comunidade, mas eu não critico necessariamente essa comunidade porque também tem coisas boas. Quer dizer, tem coisas, no fundo, se essa comunidade não tenta instituir valores globais, dizer às pessoas que, no caso deles agora é o stakeholder capitalism, que isto é que é bom, não me parece que seja necessariamente má, porque como comunidade aspiracional, cosmopolita, onde todos nos podemos levar bem, é positiva. O problema é quando eles, desde o poder que têm, ou que acham que têm, também querem de alguma maneira obrigar as pessoas que vivem numa realidade mais territorial, mais culturalmente homogénea, a portar-se como eles. Portanto, as duas coisas podem ser boas e podem ser más. Eu não tenho solução para o problema, evidentemente. Mas o que eu quero salientar aqui, basicamente, é isto. Se nós insistimos no socialismo, no poder central para organizar a sociedade, para distribuir a produção segundo as necessidades das pessoas, não vai funcionar, porque a única maneira de funcionar, e é o que acontece nos países comunistas, e aconteceu na Venezuela, é que a riqueza desaparece. Ou seja, aquilo que eles querem distribuir desaparece, porque eles não têm a capacidade de decidir que produzir, como produzir, nem para quem produzir. Porque não permitem que haja essa divisão do conhecimento, divisão do trabalho e divisão do conhecimento. Ou seja, os indivíduos não são livres de criar o conhecimento para resolver os seus problemas e, portanto, têm sempre uma barreira e ou bem utilizam o aparelho do Estado para prosperar, ou impedindo que outros produzam esse conhecimento, ou não conseguem produzir esse conhecimento e são sistematicamente frustrados. E então é impossível que a sociedade seja próspera. E em Portugal eu acho que isso é muito importante, porque é o país mais pobre da Europa, era o país mais pobre da Europa, entramos na União Europeia para prometermos uma riqueza, no fundo ficámos um Estado cliente da União Europeia, que recebe fundos, que temos uma economia montada para receber esses fundos e não para oferecer coisas à comunidade internacional, à grande divisão de trabalho internacional, senão para de onde é que vem dinheiro, para que é que há dinheiro, para produzir isto, aquilo ou aquilo outro. Portanto, vamos fazer aqui uma espécie de uma caricatura de produção. E estamos a ser ultrapassados pelas economias de leste. Porquê? Porque eles, de alguma maneira, que não serão perfeitos, estão muito mais abertos e muito mais sensibilizados, ou se calhar o Estado deles não tem tanta força para fazer o que quer, e conseguem, de alguma maneira, incorporar-se nesta grande ordem internacional de divisão de conhecimento que Portugal não consegue. Mas é nessa questão que, por exemplo, consideras legítima esta ideia de que efetivamente nós assistimos a uma espécie de dicotomia, uma nesse aspecto de socialismo para Estado, e entenda-se por socialismo esta ideia de força centralizadora que gere, faz a gestão quase da vida singular, individual, tipo das respectivas comunidades, e depois a um nível, se calhar com alguma verticalidade, um nível um bocado mais supradimensional, temos uma espécie dos grandes interesses económicos ou mesmo dessa particularidade institucional de Davos, e temos essa ideia que atropela de certa forma a vontade política, no sentido em que as próprias soberanias, como nós a conhecíamos, naturalmente que não é necessariamente como as soberanias do século XIX, século XX, mas esta ideia de como existe uma mão mendiçante, por exemplo, por parte de muitas economias, de receber as respectivas ajudas ou os respectivos auxílios, estes interesses acabam por atropelar até a própria forma como se estrutura politicamente, não é? Tipo, no sentido de que, por exemplo, vou dar um exemplo até que me é relativamente pessoal. A minha namorada é educadora de infância, ela está a trabalhar agora numa espécie de associação de voluntariado de Valongo, uma instituição que tem esses apoios estaduais. E basicamente todo o esforço está agora direcionado praticamente para políticas a realçar a igualdade de género.
Ou seja, porque é daí que vem o dinheiro. Ou seja, nesta ideia da perseguição do incentivo, de se efetivamente, mesmo aquela questão relacionada com o hidrogénio, que também já teve alguma popularidade, no sentido de temos este socialismo que serve quase para enclausurar a ação individual e depois tipo, não tem propriamente um arbítrio, seja um somatório de uma coletividade ou de uma vontade coletiva, obedece sim a um arbítrio económico. Consideras legítima esta dicotomia que se está a montar assim, de certa forma? A dicotomia existe, ou seja, existe porque, no fundo, existe uma ordem, um conjunto de crenças internacionais, vem sobretudo dos Estados Unidos, que é quem tem dinheiro, a União Europeia vai logo atrás, e que aqui o nosso governo tem duas opções, ou enfrentar ou aceitar. E eu julgo que a estratégia é um bocadinho enfrentar aceitando, porque precisa do dinheiro, e porque na medida em que consegue que isso seja interiorizado, pelo menos vamos chamar a inteligência, ou as pessoas intelectuais deste país, tem-os contentes, porque são as pessoas, porque no fundo tens um cosmopolitismo em Lisboa, tens pessoas que, estando em Lisboa, aspiracionalmente pertencem a Nova Iorque, a Londres, a Amsterdão, e inclusivamente depois viajam a esses países, imagino, e têm recebem muitas coisas dali, leem muitas coisas, e de alguma maneira também lideram uma opinião em Portugal. E portanto tentas jogar os dois jogos, quer dizer, se tu fosses muito rico em Portugal, não tinhas que jogar os dois jogos, jogavas um, que era o da cultura portuguesa, espalhada pelo mundo, ou então fazias como o Dr. Salazar, orgulhosamente sós, que é, vamos aqui dizer que Portugal é que é bom, que aqui tudo o que a gente faz é muito bom, e de alguma maneira, corajosamente, no sentido que sim. Contra toda a evidência, o nosso é que é bom e, portanto, vamos educar as pessoas no que é nosso. Mas, quer dizer, neste momento, o nosso governo não pode fazer isso. Eu, sinceramente, acho como o objetivo de todas as pessoas que se calhar leram Maquiavel achando que era tudo, e nem sequer o perceberam muito bem, o objetivo é manter o poder. Portanto, de alguma maneira o nosso governo, se é pragmático e se quer manter o poder e quer, o que vai fazendo é um jogo duplo, vai deixando entrar coisas ao mesmo tempo que vai nos mantendo também numa espécie de pórticozinho seródio, não é? E portanto qualquer notícia que parece aqui em Espanha também, aqui também passa, não é? Aqui há uma coisa que se chamava o Nodo, que eram as notícias que passavam no cinema antigamente, que eram as notícias do regime, das grandes obras do regime, e aí em Portugal também seria a Tobis portuguesa. E, portanto, aqui, cada vez mais, as notícias no telejornal parecem as do Nodo, e aí é a mesma coisa. Um grupo de portugueses que investiga a vacina contra o Covid, e parece que o grupo de portugueses que investiga a vacina contra o Covid são os verdadeiros heróis de toda a gente que investiga a vacina contra o Covid. É normal, ou seja, existem as duas coisas, o governo português preferia se calhar a outra, mas como não está numa posição que não pode, porque no fundo a democracia tem muitos defeitos, mas a grande qualidade que tem é que a maioria tem o governo que merece. Portanto, a maioria dos portugueses tem o governo que merece. Sim. Não é muito bom, eu não o tenho em muito boa conta, mas no fundo, se a maioria dos portugueses tem o governo que merece, é porque a maioria dos portugueses de alguma maneira está dividida entre isto, não quer perder o que vem de fora, não quer perder o que tem dentro. Depois, parece-me que o que vem de fora não é uma verdadeira ordem espontânea de ideias boas que vêm, seja de onde for. Não, é uma ideologia. Porque, no fundo, também é criada por governos e organismos supragovernamentais que lhes interessa, de alguma maneira, ser os garantes da estabilidade, que é onde se insere o Fórum Económico Internacional e Davos, que, curiosamente, vocês são mais jovens, mas também se devem lembrar, das manifestações contra Davos, claro. Dos ativistas que foram a Seattle, já nem sei onde é que eles foram mais, os ativistas eram o G20, e queriam ir a Davos e ter que se fechar porque a polícia ia protestar. Pois a Agenda 2030 da ONU foi lançada em Davos, não sei que é em 2015, acho eu, e por exemplo, agora temos aqui, agora já não porque está nas eleições de Madrid, mas o Pablo Iglesias, que é o líder de Podemos, quer dizer, o nosso líder do nosso bloco de esquerda, não era o responsável pela implementação da Agenda 2030 em Espanha e foi a pedido, porque antes de ir para o governo, pois eram os socialistas que tinham uma pessoa nessa pasta. Portanto, parece-me curioso que a nossa esquerda radical
e a vossa não será muito diferente, queira pegar nesta bandeira globalista, e ainda que esta bandeira globalista seja por obra e graça de multimilionários, porque no fundo também percebem que é uma ideologia, e é uma ideologia que lhes dá ao eleitorado deles, que é mais urbano, lhes dá votos, portanto não estão interessados, mas é a grande ironia que estes tipos que há 6 anos estavam, ou há 10 anos, estavam a protestar contra iniciativas como o Fórum Económico Mundial, agora são os principais exatamente implementadores do que o Fórum Económico Mundial também pretende. Pois, eles materializaram-se com... Nós também falámos sobre isso, curiosamente, no episódio que a falta de ordenamento moral à esquerda, que até era uma das principais... um dos principais críticos ao materialismo, até inserido nessa ideia até mais daquela demonização quase da ideia de capitalismo, acabou por, nessa ausência ou nesse vácuo também da perda de ligação com uma espécie de um transcendente ou de um ordenamento moral, por se materializar ela própria com mais relevância, e agora acabam por ser os paladinos desta nova ordem, pelo menos na ordem pensante em termos ideológicos e quase com contornos religiosos, porque era nesse sentido até que eu te ia perguntar, porque nós estamos a assistir a esta ideia, não é? Se alguém tentar lançar um diálogo relacionado com estas ideias de taxar o carbono, a ideia das alterações climáticas, a própria ideia de Covid, é quase considerado como um herege, quase uma espécie de uma heresia, ou seja, um bloqueador de diálogo nesse sentido. Mas tu falaste ali que a Agenda 2030 foi lançada, ou pelo menos distribuída, ou pelo menos ponderada em 2015, e nesse pensamento ideológico, como é que tu definirias, ou como é que se caracteriza ideologicamente nessa terminologia, tipo este pensamento da Agenda 2030? Eu diria que é um cristianismo mal concebido. Ou seja, posso explicar. Eu acho que, curiosamente, aqui falamos do marxismo cultural, eu acho que esta esquerda, primeiro, eu acho que eles têm valor, e no fundo são estes valores, são valores cristãos, mas claro, sem a presença do que São Paulo falava, que era o amor de Deus, pois o que leva à ação são outras forças. E eu acho que são forças muito parecidas às dos puritanos americanos, que chegaram a criar colónias que eram verdadeiras comunidades totalitárias. Atenção, os jesuítas também na América do Sul, não é um fenómeno específico do protestantismo, mas que o protestantismo, de uma maneira quase espontânea e desde a raiz, não como os católicos, porque os jesuítas, apesar de tudo, eram os intelectuais da época, criaram. Ok? Então, eu acho que este marxismo cultural, que se chama marxismo, mas que eu acho que o marxismo tem muito pouco, até porque julgo que os antigos marxistas, e marxistas-leninistas, de alguma maneira, promoviam outra coisa, do ponto de vista imediato, muito mais brutal, e isto é gente que, de alguma maneira, continua comprometida com esses valores do igualitarismo, mas que a partir da década de 60 percebeu que a União Soviética era uma força imperialista. Depois, claro, o inimigo deles continua a ser o capitalismo, porque isso é muito prático, porque o capitalismo não existe. Ou seja, inclusivamente muita gente se diz capitalista, defendendo o capitalismo não existe. Eu vejo a ordem da sociedade como uma coisa mais espontânea, como vos expliquei antes, não vale a pena voltar. Ou seja, como processos, como maneiras de instituições, mas que crescem, que emergem espontaneamente, como a língua, o mercado, o dinheiro, todas essas coisas. E que ajudam as pessoas a poder atuar num universo de incerteza, porque sabem como é que as outras pessoas se vão comportar com elas. E depois, de alguma maneira, o Estado tenta controlar isso. Mas, voltando atrás, o Marx resolveu dizer: eu tenho uma maneira de organizar a sociedade que é diferente de outra maneira de organizar a sociedade, que se chama capitalismo. Como se fossem modelos. Fala-se muito do modelo capitalista. O modelo capitalista não existe. Por isso é que não existe, nunca existiu o socialismo perfeito, porque o modelo socialista também não existe, em realidade, ou seja, mas pelo menos é um modelo que se tenta criar intelectualmente. Depois não funciona porque a ordem é espontânea e muito mais complexa que o modelo. Mas o modelo capitalista, então, não existiu, nunca vai existir, porque capital existe, obviamente. Se nós temos estruturas de produção para produzir coisas que não caem do céu imediatamente, depois existem objetos, existem pessoas, existem procedimentos, estruturas que se dedicam a produzir coisas, bens finais de consumo que as pessoas precisam.
Portanto, chamar a isso, porque existem várias, porque existem muitas, porque depois existem processos de mercado que de alguma maneira permitem saber onde é que há escassez, onde é que há necessidade, o que é que se procura, como é que se pode produzir, que é uma ordem espontânea, chamar a isso um modelo está errado. De qualquer maneira, os tipos de DAF também falam no modelo do capitalismo de stakeholder, ou de parte interessada, que é o que eles querem, e do capitalismo de Estado e do capitalismo de acionista. A mim parece-me tudo isso um bocado baralhado e só para parecer que eles são os bons, mas enfim. Voltando atrás, a partir da década de 60, pois estas pessoas que de alguma maneira pensavam que o comunismo real era outra coisa, decidiram, pois de alguma maneira abandonaram o Marx, ou o Marx que leem, é o Marx da juventude, é o Marx romanticista alemão. Portanto, e o que é que eles têm? Pois uma série de ideias de igualdade, entre raças, entre sexos, que vêm do cristianismo, ou seja, não vêm do outro lado. Só que é um cristianismo sem a temperança, sem o amor de Deus, sem o código deontológico, porque é um cristianismo utilitarista também. Exato, ou seja, nós vamos fazer isto porque a sociedade vai ser melhor. Não vamos fazer isto para salvar a alma de ninguém. No fundo, o cristianismo inventa o indivíduo de alguma maneira. Porquê? Porque se cada um de nós tem que ser salvo, cada um de nós é responsável pela sua salvação e por muita graça de Deus que tenha. Por exemplo, ressalvar um cristianismo invertido, virado tipo para o terreno? Ou seja, o cristianismo sempre viveu nesta fronteira. Há que dizer, ou seja, houve revoltas de camponeses, a própria revolta protestante que funcionou, mas houve no ano 1000, a nossa sociedade de alguma maneira também vem de uma revolução cristã no ano 1000, contra os governantes da altura, e em que se mudou radicalmente a maneira de fazer as coisas. Por exemplo, um caso que a gente não pensa muito, é a família. A família nuclear, o homem e a mulher, como centro e núcleo da família, é uma invenção cristã do ano 1000, 1100. Ou seja, até então as famílias organizavam os casamentos, eram clãs, as mulheres quando casavam entravam na família do marido, havia um patriarca, ou seja, aliás, em todo o mundo mais ou menos, eu quase diria que é a família natural. E nós, ou seja, os cristãos inventaram uma família completamente diferente, onde para casar primeiro os dois tinham que dizer que sim, por muito que agora venham os feministas dizer, ou seja, foi a maior revolução feminista de todas, foi provavelmente esta, que uma senhora tenha que dizer que sim, e não possa ser o pai dela a dizer que sim, e que quando ela se junta com o marido, eles são uma família, ela não vai para a família do marido, que nos tempos romanos até tinha que rezar aos deuses da família do marido, ou seja, no fundo é uma revolução. Portanto, o cristianismo sempre teve estas revoluções. O que eu acho que acontece neste momento é que temos um cristianismo sem Deus. E, portanto, o cristianismo sem Deus é uma coisa que não sabemos como é que vai acabar. E, em princípio, atrai porque somos uma sociedade pós-cristã, mas somos uma sociedade que os valores os aprendemos nestes 1000 anos, e a mim parece muito bem que as mulheres sejam iguais aos homens, que os brancos sejam iguais aos pretos, que os jovens sejam iguais aos velhos, que os gordos sejam iguais aos magros. Esse não é o problema. O problema é que, usando a linguagem da igualdade, o que estes lobbies estão a criar é privilégios. Ou seja, o que eles querem criar é privilégios na justiça, na maneira como são julgados os casos, na maneira como as pessoas são ascendidas nas profissões. Claro, depois também temos a homossexualidade, e eu estava-me a esquecer desses, mas é a mesma coisa. Pela igualdade se promove a desigualdade. Que há uma coisa, ou seja, que tiveram razão no seu tempo. Ou seja, por exemplo, por uma notícia que li hoje, que tem a sua graça, que é irónica, tem graça. O governo espanhol precisa de dinheiro, porque vem a bazuca, mas a bazuca não cai do céu. Para receberes a bazuca tens que explicar à União Europeia como é que a vais pagar. Claro. Há uma parte que não, que é paga entre todos, que também vai ter que ser paga, não? Mas há uma parte que paga exatamente o governo espanhol. E então eles mandaram um texto dizendo que vão tirar o benefício fiscal que têm as pessoas por estar casadas. Atenção. Porque o que é que acontece? As famílias onde o homem ganha muito e a mulher ganha pouco, antigamente em Espanha eram penalizados, apesar do franquismo e do catolicismo. Porquê? Porque o homem pagava muitos impostos porque ganhava muito, a mulher não pagava, mas se juntasse o rendimento dos dois e se dividisse, pagariam menos, porque entre os dois têm um rendimento mais baixo, não é? E são a mesma família. Então fez-se um benefício fiscal para compensar isso, para que os casais possam entregar juntos. Depois vão retirar isso. A desculpa é para introduzir as mulheres no mercado de trabalho. Foi o que eles disseram, para introduzir as mulheres no mercado de trabalho. Ora, depois de 50 anos de liberdade,
como é chamado, democracia, em que as mulheres todas trabalham, porque as mulheres começaram a trabalhar fora de casa muito nos anos 60. Ou seja, as poucas mulheres que não trabalham fora de casa, neste momento, estão desempregadas, a maior parte. E haverá algumas que não querem trabalhar, mas que já nem estarão na força de trabalho. Algumas estarão, mas estamos a falar de pessoas de 50 anos. Ou seja, e muitas, por causa da pandemia, estão na rua. Para além disso, subiram o salário mínimo, que é uma coisa que dá muitos votos, urbanos sobretudo, mas que cria desemprego. Ou seja, objetivamente, uma pessoa inteligente sabe que cria desemprego, ainda que depois possas fazer um modelo empírico e estatístico, ou possas fazer uma medição e dizer não criou desemprego. Não, pode não ter criado desemprego, porque quando tu estás a medir a realidade, há uma data de fenómenos ao mesmo tempo a funcionar. Mas que, se tu isolas este fenómeno, que era o que antigamente se tentava fazer em ciências, e que nas ciências sociais só se pode fazer com um modelo ceteris paribus, quer dizer, tu tens tudo igual, se eu subo os salários, há desemprego. Portanto, estão a dizer que vão subir os impostos para que estas senhoras que não conseguem trabalhar, que têm 40 e 50 anos e estão em casa, e felizmente se calhar o marido tem trabalho, para que elas entrem na força de trabalho. Quando ainda por cima dificultaram subindo o salário mínimo. Quer dizer, estamos a falar de, primeiro, mandatos contraditórios, porque o socialismo é assim, ou seja, numa sociedade muito grande, os mandatos são contraditórios, e depois, quer dizer, no fundo é uma falta de vergonha tremenda, porque não é nada disso, só querem subir impostos. Mas o que eu quero dizer é, depois de décadas em que os homossexuais não podiam casar, e portanto não tinham os benefícios fiscais de um casal, no fundo é o que se trata, não é? Tratar igual é porque é que estes dois senhores que vivem juntos não podem ter um sistema tributário igual a duas pessoas, um homem e uma senhora, porque estão casados. Conseguiram casar-se, conseguiram isso e agora vem o governo e tira-lhes. Ou seja, no fundo, uma luta de 30, 40 anos, mas o governo precisa de dinheiro. E, portanto, agora vamos ver o que é que estas associações de privilégio vão fazer para combater esta medida. Eu acho que é uma medida que provavelmente o governo até não vai avançar com ela, porque vai haver muita gente que eles supostamente são os seus apoiantes e não a vão apoiar. Claro, sim, porque depois vê-se, né, que é aquele sensacionalismo de entregar esse chavão panfletário de vamos introduzir mais mulheres no mercado de trabalho, e depois quando se vai a ver a fundamentação do que está por trás dessa legislação, vê-se que os antagonismos e o quão embrenhado em paradoxo a iniciativa está, e depois evidentemente aí que não resiste, não é? Até pode resistir numa primeira instância, mas numa segunda crítica, quando está a ter resultados... De repente a economia cresce e elas entram e eles põem a medalha. Pode resistir. Agora, que a medida em si, isoladamente, é uma medida que provoca o salário mínimo, que provoca desemprego, e que esta medida não vai ajudar a incentivar nada. Aliás, desde o ponto de vista liberal, usar impostos para incentivar o que quer que seja, a mim já me parece mal. Mesmo que seja deixar de fumar ou comer menos gorduras. Pois. Mas quer dizer, isso já é uma opinião pessoal. Mas depois temos isto, não é? Mas acaba por ser um contrassenso. No máximo, na perspectiva liberal, há uma defesa de uma espécie de neutralidade relativamente à forma como o Estado irá intermediar o que é melhor para ti ou o que é mau para ti. Tem que haver uma espécie de... Exato. No fundo, deixar que os projetos vitais dos indivíduos se desenvolvam como eles querem. Efetivamente, é isso, e precisamente. Mas eu gostava de te perguntar então, utilizando até a tua perspectiva e a tua eloquência relativamente aos mercados financeiros, para fazeres um comentário relativamente a esta ideia de capitalismo de stakeholder, capitalismo de acionista, porque nós estamos a viver um momento que eu considero, né, e acho que seguramente é considerado comumente como algo capitular, no sentido em que está-se a criar muito dinheiro para se dar estes resgates, esta ideia de artificialização e de inflação. Nós vemos, por exemplo, os stimulus checks, mesmo onde há mais eloquência e literacia financeira nos Estados Unidos a serem utilizados, estes fenómenos crescentes das cryptocurrencies. Estamos aqui esta salada toda de acontecimentos financeiros, e era importante se calhar haver aqui um comentário para começar a estruturar. Muitas pessoas ignoram um bocado esta realidade, está presa no abstrato. Ok, primeiro, os governos em geral falam de socialismo, os governos de esquerda falam em socialismo, os governos de direita não falam em socialismo, mas de alguma maneira falam de social-democracia, ou de qualquer coisa que seja organizar a sociedade desde um ponto de vista de mandatos tendencialmente socialistas. Na definição de Huerta de Soto, o socialismo é a agressão institucional contra a função empresarial dos indivíduos, ou seja, de alguma maneira um Estado que diz o que é que se pode fazer ou não, mais ou menos, dependendo da tendência mais ou menos totalitária. Os tipos do Fórum Internacional, de Davos, a União Europeia também de alguma maneira, porque gosta de parecer mais sofisticada, e de alguma maneira porque vem da tal como chama, cosmopolita, da tal sociedade cosmopolita que existe, em que
de alguma maneira, ou seja, Nova Iorque está mais perto de Londres que Londres de Cardiff, mas, ou seja, não podem falar em socialismo. Então inventaram uma coisa que se chama capitalismo como modelo, ou seja, aceitam toda a análise marxista e dizem, não, o que existe são modelos, porque também lhes interessa dizer que nós temos o nosso. E os modelos são capitalistas, porque o capitalismo no fundo venceu a partir dos anos 90 a todos os regimes socialistas. Então eles dizem que há 3 tipos de capitalismo. O capitalismo de Estado, que no fundo é o socialismo da União Soviética, de alguma maneira estas esquerdas modernas também rejeitaram, não é? Por considerar anacrónico. Não, e sobretudo que era também, de alguma maneira, um fascismo, ou era aliás, nas revoluções de 68, em Praga, chamavam-lhes a direita, portanto, os que se revoltavam diziam, vamos derrotar a direita, ou seja, era conservador, era uma maneira de organizar a sociedade também através do investimento em grandes projetos de capital, de produção industrial, portanto, de alguma maneira eles chamam isso capitalismo de Estado. Okay. Pronto, temos isso de um lado, que é o Estado que emite os mandatos e que diz o que é que se produz, para quem se produz e como é que se produz. E do outro lado temos o que eles chamam, fazem um bocadinho uma caricatura, mas enfim, do outro lado temos o que eles chamam o capitalismo acionista, que é o capital está organizado em empresas que têm ações e os acionistas são os donos dessa empresa. E os acionistas só querem maximizar o lucro, ok? Que para mim é uma caricatura. Primeiro, nunca eu aprendi que os acionistas querem, que os gestores, inclusivamente de sociedades sob ações, querem maximizar o lucro. O que eles querem maximizar é o valor. Quer isto dizer, por exemplo, esta polémica que há agora, eu não segui muito, mas parece que o governo quer usar as casas de uns senhores de férias para pôr uns estrangeiros que têm Covid. No fundo, porque é que as pessoas estão contra isso? Não lhes minimiza o lucro, mas não minimiza o lucro, para minimiza o valor. Porque tu tens uns bens de capital que não geram riqueza automaticamente. Primeiro, têm que ser repostos, segundo, desgastam-se no processo e terceiro, têm o risco de se tornar obsoletos. Portanto, quando tu tens uma estrutura de capital montada, tu queres maximizar o valor dessa estrutura, que pode passar por não produzir. Curiosamente, se vamos aos países socialistas, Cuba, as imagens de Cuba, as imagens aliás, as imagens da província da Rússia, não Moscou, que era um cartão postal, mas Cuba, sobretudo, é mais imediata, tudo está obsoleto. Porquê? Porque quem maximiza o lucro, de verdade, são os socialistas. E porquê que maximizou o lucro? Porque não existe um mercado de capitais. Passo a explicar. A minha fábrica vale se produzir e vale se eu a vender a uma pessoa para que ela produza outra coisa, porque pode ter outra ideia. Ou produzir a mesma coisa com outros métodos que eu não sei, não conheço ou não posso usar. Portanto, o que eu quero é maximizar o valor do meu capital. Não é maximizar o lucro. Num país socialista onde não existe um mercado de capitais, onde os mandatos são para produzir, o que é que faz o bom gestor socialista? Maximizar a produção e maximizar o lucro social. Até porque quanto mais ele produzir, mais no próximo mandato, na próxima decisão do que é que se produz, ele vai ser premiado e, portanto, provavelmente até vai ter mais meios para continuar a produzir. E, no fundo, depois faltam peças, falta a coordenação entre uma sociedade em que os processos de mercado permitam às pessoas localmente decidir e atuar de maneira empreendedora, e por isso faltam coisas e por isso tudo fica obsoleto. Porque o capital tem mais valor sendo gasto, sendo utilizado. Que no fundo é o que o governo está a dizer desde o critério utilitarista. Existe este capital, na minha opinião está ocioso e eu tenho que o usar para produzir. E as pessoas comem isso, as pessoas acham que isso é verdade. E isso não é verdade, porque estás a destruir valor. E o valor é uma coisa subjetiva, ou seja, cada indivíduo tem a sua apreciação de valor. Depois também se pode transacionar em mercado e torna-se de alguma maneira mais objetiva porque se põe um valor monetário. Mas um bocadinho para terem esta, ou seja, temos esta distorção do que é o capitalismo, mas é o modelo acionista, que eles dizem que só pensa em maximizar o lucro. E o capitalismo de Estado, que é o socialismo antigo. E curiosamente, eles, apesar de dizerem que também é muito mau, nesta última reunião, em Davos, que não foi em Davos, chamaram o presidente da China, que é o representante máximo do capitalismo de Estado no mundo. Portanto, para alguém que diz que este modelo não é muito bom, a escolha do convidado não foi a melhor. Mas enfim, então eles dizem que tem outra coisa melhor, que é o capitalismo de parte interessada, que é no fundo as empresas que produzem para servir mais gente. Isto é verdade, é absolutamente verdade. Ou seja, uma empresa, primeiro, o dono da empresa não é o
não é o capitalista. O dono da empresa são os clientes da empresa. Sempre e quando possam decidir comprar essa empresa ou não. Evidentemente, se depois de um monopólio, já há uma margem do monopolista que eles não podem fugir e que têm que pagar. Mas a empresa é dos clientes. E como é que a empresa serve aos clientes? Pois dando-lhes os produtos que têm valor. E muitas vezes esses produtos custam. Portanto, maximizar o lucro não tem sentido. Ou seja, o que faz o bom gestor numa empresa, numa economia de mercado e de livre iniciativa, é procurar o que é que o cliente quer, porque muitas vezes o produto é ampliado. E por isso as empresas patrocinam equipas de futebol ou equipas de beisebol, patrocinam coisas de meio ambiente, proteção do meio ambiente, patrocinam ópera, patrocinam cultura, patrocinam muitas coisas, porque percebem que os clientes dessas pessoas valorizam essas coisas. Isso já existia. E de repente, Davos quer-nos vender isso como um modelo que eles propõem porque são geniais, não porque exista. Mas depois qual é o truque aqui? O truque aqui é todas as instituições, todos os organismos que se vão organizar para certificar isto. Ou seja, o famoso ESG, que eu acho que vocês até fizeram um trabalho, até publicaram já qualquer coisa no vosso site. Sim. Bastante laudatória. O ESG, no fundo, é servir os investidores com algo que eu acho que eles valorizam. Aliás, há muitos anos que existem fundos que, para os muçulmanos, que só investem em empresas que sejam, que cumpram com os preceitos do islamismo. Isso existe há mata de anos. E agora, de alguma maneira, inventámos isto para a nossa sociedade pós-cristã, que é, pois estas empresas têm que ter uma governança transparente, ou seja, que são pessoas honestas e verdadeiramente interessadas em maximizar o valor da empresa para todos os stakeholders, para todas as partes interessadas. Depois têm também preocupações ambientais e, portanto, vamos lhes dar pontos. E depois têm também preocupações sociais. E vamos lhes dar muitos pontos, mas atenção, vamos lhes dar uma certificação. Nós é que dizemos, portanto, é como a comida kosher. Vai o rabino dizer o que é kosher e o que não é kosher. Ou seja, há um lado positivo no meio disto tudo, que é num sistema de mercado, de processos em que as pessoas procuram coisas, depois estás a dar valor ao dizer de alguma maneira que isto é uma empresa em que tu podes investir porque tu estás preocupado com essas coisas. Depois o problema é quando isto começa a ser obrigatório, que é o passo seguinte, quando começam a obrigar ou a dar os tais benefícios fiscais. Porquê? Porque aí está, ou seja, de alguma maneira estamos a obrigar as pessoas a atuar de determinada maneira, não porque vai a favor dos seus interesses, mas porque o custo de não atuar assim aumenta. E depois temos um último passo que já é pessoal, que é assim, que numa economia tão complexa, ou seja, se estamos a falar de uma civilização, já ainda uma global, é muito difícil dizer que uma empresa, porque planta umas árvores, em realidade está a contribuir para o meio ambiente. E que uma empresa que abate árvores não está. Porque a coisa é muito mais complexa que isso. Todas estas empresas interagem com outras empresas para a produção de produtos finais. Depois temos o caso famoso dos carros elétricos, depois tem as baterias de lítio. Pois. Que é o caso mais famoso. Que eu também digo, e também temos o caso famoso da que a energia, a eólica e a solar, que é mais cara, é subsidiada. Então significa isto, para manter o nosso nível de riqueza, temos que queimar mais fósseis, combustível fóssil, em inglês, exato, parece o Jorge Jesus, mais combustível fóssil, temos que queimar mais para manter o mesmo nível de produção, porque estamos a usar esse combustível para produzir coisas com valor, para poder enterrar de alguma maneira ali, na esperança de que no futuro essas empresas sejam mais eficientes, sendo que ao dar-lhes dinheiro, ao subsidiá-las, ao garantir-lhes uma rentabilidade dos capitais, estás a tirar-lhes o incentivo que as faria ser mais eficientes. Claro. Mas, pois, isto é quase um pensamento de imiscuir as esferas, quase no sentido da certificação, porque imagina, naturalmente, com o caso da agenda climática e da agenda do ambiente é aquela mais premente, porque é aquela que se ouve mais falar, mas imagina que começam-se a certificar empresas pela o seu posicionamento em justiça social. Essa é a ideia. Exatamente, tipo, aí entra a perigosidade, depois define justiça social. Quando ainda por cima tens grupos organizados. Exatamente. Ou seja, no fundo, aliás, vou dar outro caso que até parece que nem é político. O crash de 2007, que foi imobiliário. Exato. Ou seja, nos Estados Unidos, o sistema bancário era altamente ineficiente. Porquê? Porque como estava organizado a nível estadual, não existia um nível nacional para tu abrires
bancos noutro Estado era muito complicado. Para abrir um banco nacional era praticamente impensável. Okay? Então, a partir dos anos 90, a famosa desregulação, como se chama de dizer, a culpa é da desregulação. Sim, a culpa é da desregulação porque foi muito regulada. Então o que é que faziam? Para poderes comprar um banco, tinhas que apresentar projetos que dessem casas a pobres, a minorias, que financiassem os grupos os grupos de interesse, os stakeholders das comunidades, os ativistas, basicamente, que depois votavam, davam um voto a autorizar as fusões. Portanto, a única maneira que os bancos americanos tiveram de se reorganizar para ser bancos nacionais, para ser mais eficientes, para reduzir os custos, ou seja, no fundo, por oferecer um serviço, num primeiro momento, obviamente, que aumenta os lucros, maximizou os lucros, essa coisa toda que os comunistas, os socialistas odeiam, mas que, no fundo, isso, num processo de mercado, acaba por reverter para o cliente, porque começam a ser pressionados nas margens pela concorrência. De qualquer maneira, para fazer isso, tiveram que criar, basicamente, programas de apoio, de empréstimo, para dar hipotecas a pessoas que não tinham condições para pagar uma hipoteca. Isso, combinado com o Banco Central a injetar a liquidez no sistema, criou uma borbulha. E depois vieram falar os ninjas e os que não têm dinheiro, como é que é possível que esta gente tenha tudo tido empréstimos? Foi o preço que se pagou para consolidar o sistema bancário americano. Portanto, quando a gente está a falar destes grupos, parece que muitos até têm boas intenções e parece que não têm consequências. Eu digo, a economia é demasiado complexa para nós sabermos quais vão ser as consequências. E neste caso, a consequência foi a maior borbulha desde os anos 20, com a agravante que nos anos 20 nós não sabíamos, ou muita gente não sabia, os economistas austríacos, Mises e Hayek, de alguma maneira, já intuíam que podia acontecer isso, estavam a fazer uma coisa que era nova e o resultado foi este. Desta vez sabia-se que o resultado ia ser este. E então agora partimos já falando nos mercados financeiros, partimos já para a experiência total, que é a liquidez nos mercados posta por bancos centrais, não apenas no curto prazo, mas em todo o espectro. Ou seja, comprar dívida há 30 anos, comprar dívida há 40 anos, que de alguma maneira limita as opções do Banco Central quando quiser sair. Porque o Banco Central, quando injetava liquidez no mercado, ao injetar a curto prazo, quando queria deixar de injetar, basicamente, os produtos financeiros que tinham eram a curto prazo, venciam. Portanto, as empresas que queriam financiamento, a partir daí tinham que ir ao mercado, tinham que, de alguma maneira, estar saneadas. Quando o Banco Central já está a comprar dívida do Estado há 30 anos, se num momento em que quiser parar, tem o balanço. Tem o balanço cheio de dívida que vai vencer a 20, 30 anos. E, portanto, vai ter o problema, durante 20, 30 anos, de não poder sequer intervir nos mercados. Pois. Isto dá outro programa. Sim, mas é interessante porque eu até recentemente escrevi um artigo que era a dizer que o dinheiro fluía como a água, no sentido em que o Banco Central é que quer este crescimento constante da economia, mesmo que eventualmente haja assim uma situação que é, por exemplo, a crise de 2008 ou a crise agora do Covid, esta situação toda, e continuam a querer o crescimento, e muito desse exercício vai e sente-se até na própria inflação imobiliária, porque como não é um bem que é vendido com tanta regularidade, ou pelo menos não é tão periódico, e depois utilizam, por exemplo, os computadores, não é? Um bem deflacionável como um exemplo de, estão a ver, este computador era tão caro e agora é tão barato, quase para mandar areia para os olhos, nesse sentido, e muito dinheiro está a ser retido nas grandes árvores. Eu estava a fazer uma analogia de um pensamento de montanha e não estava a chegar às pequenas árvores, às árvores individuais, às árvores que se representavam historicamente as pequenas empresas. E é neste sentido de consequência, ou neste sentido da consequência perniciosa que eventualmente se pode na complexidade que tu próprio referes, que eu gostava também de pedir um comentário relativamente a uma eu li o teu artigo, não sabia que era, não reparei que era teu, mas li o artigo e em questão, não estou muito de acordo com isto. Ou seja, percebo o que é que tu queres dizer, ou seja, no fundo o que estás a dizer, o dinheiro não é neutro, ou seja, quando o Bernanke dizia que veio um helicóptero que lançava o dinheiro sobre a economia, não é verdade. O dinheiro entra na economia por pontos específicos, por pessoas que têm procuras específicas e de aí se transmite às outras. E o que é que acontece? Existe um benefício em ser um dos primeiros proprietários do dinheiro, ou possuidores do dinheiro, quando o dinheiro chega aos últimos, chega inflacionado, não é? De alguma maneira. Isto é, no fundo, o ciclo económico clássico dos austríacos, depois, na realidade, é um bocadinho mais complexo, eu tentarei explicar porquê. Mas o que é que acontece? No fundo, quando tu dizes que o dinheiro fica aí acima e não chega cá abaixo,
tens razão. Mas o problema é que quando chegar cá abaixo tens a inflação. Pois. Ou seja, o que está a acontecer neste momento, porque o dinheiro moderno não é ouro, portanto nós estamos a falar de promessas de pago de uma commodity. Eu até tenho um artigo que fiz para o Observador mais ou menos sobre o Bitcoin, que toca nesse assunto, porque como é dívida, existe, ou seja, o comportamento não é exatamente igual. Então o que é que nós temos neste momento? No fundo, o dinheiro, dívida do Estado, chega às grandes empresas que têm baixa produtividade, têm sistemas de custos completamente obsoletos, mas claro, reestruturar tudo isto é uma crise financeira. A crise financeira tem dois lados. Um lado está-te a dizer claramente que o sistema atual, a maneira atual como a estrutura de produção está montada não funciona, e agora temos que encontrar outra. Mas esse tempo é doloroso, esse tempo é a crise. E esse tempo é o que, ou seja, no fundo, os bancos centrais, quando estão a fomentar o crescimento, eles podem falar em fomentar o crescimento, mas na verdade o que eles estão a fazer é impedir que a estrutura produtiva que nós temos altamente ineficiente e de baixa produtividade, no fundo, não imploda. Porque voltamos ao grande MAAT, não é? Ao Estado como a entidade que não permite a incerteza, no fundo, que nos assegura a todos o futuro. E então o que acontece? De alguma maneira, o facto de que esse dinheiro fica aí é porque a dívida do Estado está a substituir nos balanços das grandes empresas, dos bancos em primeiro lugar, a solvência que elas não têm. E portanto tem que ficar aí. Então temos um problema dos governos que é um bocadinho esquizofrénico, que é, querem que os bancos emprestem às empresas, mas os bancos, quando se emprestarem às empresas, são menos solventes, porque eles chegaram a esta situação porque emprestaram a quem não deviam. Com uma sociedade, com uma estrutura de produção muito pouco produtiva, há muito risco. E as taxas de juros têm que ser baixas, mas se as taxas de juros sobem, todas essas empresas abrem falência. Claro, e temos a tal crise. Portanto, como tu dizes, o dinheiro não chega cá abaixo. Tens razão, mas quando chegar, mau sinal. Porque este dinheiro não está feito para chegar cá abaixo. Este dinheiro está feito. No fundo, o Estado está-se a substituir como devedor a uma série de instituições privadas. Claro. Mas nós verificamos, tipo, esta ideia, até pergunto, aproveito para ressalvar esta questão, de que esta situação da bazuca e tudo, Portugal, Espanha, não sei se estou familiarizado, mas nós não estamos devido a essa componente social de uma eventual faticidade ou que seja, nós não estamos, tipo, se calhar, a desacelerar um processo que tem que ser algo brutal no sentido de aceleração, de reabertura económica, e nós não vamos ter imensas empresas zombies. Tipo, nós já temos imensas empresas zombies, sabe, pelos bancos, não é? Pois, exatamente. Ou seja, nós já temos imensas empresas zombies. Qual é o problema? Ou seja, no fundo aqui, a mim parece-me, sinceramente, que o governo português, e o espanhol também, mantém a população refém. Pois. Ou seja, no fundo, toda essa bazuca vai ser canalizada para o governo português, que depois vai canalizar os projetos que eles decidem que são os melhores. Isso é um poder imenso. Vamos assumir até que eles estão de boa fé. Eu sei, porque é impossível, com um mandato central, pelo que eu expliquei ao princípio, da divisão do conhecimento, que eles não têm a capacidade de escolher os melhores projetos. E, portanto, os projetos ainda por cima vão se adaptar para onde é que há dinheiro. Para isto, perfeito. E então vão aparecer. Então vão criar uma economia muito mais desajustada. Só que eles querem esse poder. Ou seja, abrir a economia permitiria às empresas começar a recuperar e faria que essa necessidade fosse menor. Pois. E, portanto, e atendendo a que este dinheiro é um empréstimo, a maior parte é um empréstimo, e o que não é um empréstimo também é um empréstimo, só que é um empréstimo mutualizado por toda a União Europeia, porque alguém tem que pagar, alguém tem que pôr o dinheiro e alguém tem que pagar. Então, o que é que acontece? Eles estão à espera desse dinheiro e abrir a economia era dar o tempo que a economia precisa, que os agentes precisam, que as pessoas precisam para pensar projetos e para empreender. Claro, evidentemente. E, portanto, aqui a mim parece-me que há um rapto da sociedade, da economia portuguesa. Mas, claro, pensa que grande parte das grandes empresas portuguesas e dos grandes investidores portugueses, necessariamente, pela maneira como funciona, pois parte da riqueza que criam é a base do Diário da República, dos lobbies e de ter algumas garantias do Estado português de que as coisas funcionam da maneira que melhor, que mais lhes convém.
e, portanto, também lhes interessa manter esta situação. Pois. No fundo, um caso que não tem a ver exatamente com o Estado português, mas toda esta pandemia foi muito boa para os hotéis acabarem com os Airbnbs, porque os Airbnbs não têm liquidez para sustentar, não têm apoios, e, portanto, tu tens uma casa e ainda tens uma hipoteca, e deixaste de pagar a hipoteca, bem, agora tens a carência e tal, mas, no fundo, arruinaram-te o negócio. E os hotéis puderam pedir apoio ao Estado para passar esta fase. E quando esta fase acabar, eles vão estar posicionados. E os proprietários dos Airbnbs não vão estar posicionados. Muitos, alguns sim, mas muitos que não tiveram a liquidez necessária ou que tinham os negócios com base em muita dívida, que não é necessariamente mau limpar empresas que têm demasiada dívida, mas também porque umas e outras não. Claro. No fundo, isto o tempo, o que faz é que cada vez seja mais necessária a bazuca. É o que o governo português pretende. Pois, mas nós podemos fazer esta observação, não é? É um bocado auto-evidencia-se no sentido de que os maiores lesados é o pequeno indivíduo, é o indivíduo do pequeno e da pequena empresa, da realidade que até é de PME, por exemplo, que isso começou com uma natureza de rendimento secundário como o alojamento local, acabou por ser altamente lesada e prejudicada nesse sentido, e agora gostava de encadear isto com uma questão relativamente a se sentes que existe uma espécie de uma ameaça à conceptualização de propriedade e à conceptualização de liberdade individual através de mecanismos financeiros ou económicos, não é? Se eventualmente as pessoas não vão ficar tão endividadas, isto quase nesta ideia é uma ideia um bocado conspiracionista de que há uma espécie de debt reset também, uma ideia de eliminar as dívidas na reciprocidade, na permuta dos teus valores patrimoniais ou nos teus valores de propriedade. E nós vemos um modelo de negócio que teoricamente deveria ser insustentável, mas que efetivamente está consolidado, como por exemplo o modelo da Netflix, o modelo da Uber, que está sempre ali a injetar, e criam estes monopólios corporativistas. Qual é o teu comentário relativamente a esta possibilidade de transformação paradigmática, por assim dizer? Dois comentários. Um é, gosto muito destes modelos tipo Netflix e Amazon, que são as que têm êxito, e muitas que não têm êxito, onde há milionários que metem fortunas. Ou seja, porque, no fundo, arriscam o seu capital. É verdade que há alguns não, que há muito de leverage e tal, mas pronto, mas muitos deles arriscam o seu capital. E, no fundo, estão, de alguma maneira, a socializar esse dinheiro. Ou seja, estão a alimentar muita gente, que tem emprego. Muitos desses empregos, é verdade que não são sustentáveis, não aguentam, porque desaparecem as empresas estas, porque muitas têm projetos que são um bocadinho ridículos, e chegámos a uma fase onde estes projetos são muito ridículos, em parte pela borbulha que o banco, que a Fed lançou nos Estados Unidos. Já voltamos a esse bocadinho, só dizer, e a mim parece muito bem, porque quando dizem os ricos que paguem a crise, o que no fundo, quando os socialistas e os ricos que paguem a crise, são os pobres quem a pagam, ou quando muita classe média, porque como não cria riqueza ao socialismo, no fundo têm que ir à procura de quem cria riqueza. E um exemplo muito interessante disso é quando na União Soviética fizeram, como é que se chamava aquilo, as terras, puseram as terras todas, nacionalizaram. Não, ao princípio na União Soviética, quando nacionalizaram, coletivizaram. Os kulaks, quando coletivizaram a agricultura, os kulaks, a sabotagem económica era os kulaks. Quem eram os kulaks? Eram os grandes proprietários de terra. Os grandes proprietários de terra que estavam contra a coletivização. Eles eram Mas depois, claro, quando de repente os resultados não saem porque a coletivização foi um desastre, cada vez o problema continua a ser o mesmo. Os ricos. E no fundo havia terras onde mandavam o comissário político prender kulaks, e prendia o tipo que tinha uma vaca. Esse era o kulak, porque tinha uma vaca, os outros tinham nenhuma. Então, quando os políticos dizem que os ricos vão pagar a crise, não vão, porque não são suficientes, e se os apertares muito eles podem ir para outro país, portanto não vão. Quando tu vês estes tipos a investir fortunas em projetos, muitos deles estapafúrdios, no fundo estão a pagar a crise, porque as pessoas têm emprego. A mim parece muito bem. E quando não resultam, tem uma coisa muito boa. O Estado, se o Estado investisse num projeto destes, voltar para trás é impossível, porque é reconhecer a derrota política, reconhecer que está errado. O Estado não reconhece que está errado. Estes senhores, há um momento que fecham a torneira, como aconteceu com o do WeWork. O WeWork, aquilo valia uma fortuna, mas no fundo aquilo era um senhorio de open spaces. O que é que aconteceu? De repente
tentou ir para a Bolsa, o pessoal viu que aquilo não valia, não validou, outros acionistas não validaram o modelo de negócio e aquilo praticamente implodiu. Venderam uma data de negócios, fizeram um downsizing brutal e agora estão a tentar ser lucrativos. No fundo é isto. E pelo meio os ricos pagaram a crise. A mim parece muito bem. Voltando à Fed, que é o outro fenómeno, ou seja, porque é que este fenómeno também se dá? Que parece fantástico, a Tesla, os carros do futuro, ou seja, todos estes visionários apostam em projetos que vão ser transformativos, vão mudar o futuro a 50 anos, a 20 anos, não sei o quê. Ou seja, eu acho piada porque também outra das coisas do capitalismo de stakeholder que fala a Davos é poder investir a longo prazo. Eu vejo os particulares estes a investir a longo prazo, primeiro. Portanto, não há problema nenhum com o capitalismo supostamente de acionista de investir a longo prazo. Eles acham que sim. Depois há uma coisa curiosa que é, como a Fed baixa as taxas de juros, no fundo está a baixar artificialmente o preço de trocar bens presentes por bens futuros. Então estas empresas, se acertarem, têm uns negócios tão transformadores e tão potenciais de riquezas no futuro, valem uma fortuna já hoje. Ou seja, empresas que durante 20 anos vão dar prejuízo, porque as taxas de juros estão abaixo, estão praticamente a zero, são projetos de investimento interessantes. Que nunca seriam e nunca transacionariam pelos múltiplos que transacionam. Ou seja, no fundo, há uma borbulha aqui, mais uma, fomentada pelo Banco Central, e que no fundo não é saudável. Parece muito saudável, porque te vendem a história do visionário, que é o Elon Musk. Sim. Mas não... Ou seja, Cathy Wood, não? Tipo, sim, ideia, e todos estes, mas não é saudável. Ou seja, porque me parece que artificialmente estamos a desperdiçar recursos em empresas que não vão dar nada, ou que vão dar muito tarde, mas pronto, mas de qualquer maneira, como se entretanto são os ricos que estão a pagar essa crise, parece-me fantástico. Sim, mas lá está, lembrando a questão no sentido de qual é, nesta relação, onde é que fica o indivíduo, em sentido de, por exemplo, há uma possibilidade, colocando a questão desta maneira, há uma possibilidade de o indivíduo não ter nada e ser feliz, por exemplo, como estava o Fórum Económico a dizer 2030. Se for a eleição sua, não é? Tipo, ou seja, uma coisa é ser eleição tua, outra coisa é dizerem que tu vais ser feliz assim. Ou seja, a mim parece-me, esse vídeo parece-me um desastre. Exatamente. Ou seja, vais ser feliz porque não tens nada, vais ser feliz porque não comes carne, vais ser feliz porque... Sim, o problema está aí. Quase uma programação neurolinguística. Exatamente, vais ser feliz porque... Vamos consumir e que é que... E depois o melhor é, e vamos a Marte. Eu disse, mas vou ser feliz aqui, para que é que eu quero ir a Marte? Quem é que quer ir a Marte se aqui vamos ser felizes? Ou seja, no fundo aquilo é uma coisa ingênua, ou para ingênuos, não sei, conheço o que fez, mas se calhar não é ingênuo e é para ingênuos, e parece que vamos ser felizes. Agora, podes ser feliz sem nada? Podes. Algumas das pessoas mais felizes do mundo, pelo menos em aparência, foram felizes sem nada, São Francisco de Assis. Sim, naturalmente que fala, mas é a escolha dele, evidentemente. É a escolha dele, ele estava cheio de dinheiro, o pai tinha muito dinheiro, e eu tipo disse, eu não quero isto, eu quero ser pobre. Perfeito, não tenho nada contra, e pode ser feliz, agora não me obriguem a mim a ser feliz, assim. Claro, mas eu digo no sentido quase corporativista de, por exemplo, não teres um regime de subscrição em praticamente todo o teu perímetro de atividade no teu cotidiano. Gente, queres ouvir música, tens o Spotify, queres ver filmes, tens o Netflix, queres ter não sei que outro tipo de subscrição, sim, mas da Amazon Plus, esse tipo de coisas todas, aí, tipo para casa até. Entramos num campo onde eu não sou especialista, mas obviamente que estamos a falar de propriedade intelectual, porque no fundo estes senhores são donos de uma propriedade intelectual e vendem. Eu não gosto do conceito de propriedade intelectual porque não me parece que as ideias possam ter o mesmo regime de propriedade, e não têm, que as coisas. Claro. E não têm, porque se eu tenho uma ideia, agora aqui estamos a falar, vocês não me vão pagar por isso, sim, mas toda a gente que achar que eu tenho uma boa ideia pode investigar, pode usá-la, pode escrever um livro e depois dizer, não, essa ideia disse eu num programa. Quer dizer, as ideias quando as soltas para o mundo. Mas o chamar-lhe propriedade de alguma maneira, ou seja, que aqui acho muita graça, porque os socialistas são contra toda a propriedade, menos a intelectual, porque muitos deles vivem de criar propriedade intelectual. Não julgo que seja propriedade. No entanto, existem figuras como são as patentes, como são os segredos de negócios, como são o copyright, ou seja, com essas coisas, as marcas têm valor, têm regimes legais que podem ser protegidos de alguma maneira,
mas eu acho que falar de propriedade intelectual levou a criar uma sociedade, ou criar uma economia que não é saudável. E nem é o problema, nem é bem a Netflix. Ou seja, porque não é bem a Netflix. O problema para mim, por exemplo, é a própria internet. Tivemos agora a grande questão do Facebook, da censura no Facebook. Ou seja, por exemplo, ou seja, a internet quando começou, bem, já sei que foram os militares que a inventaram para poder comunicar no caso de um desastre nuclear, mas é verdade também que quando eu nasci a internet já existia e é como se não existisse. A partir do momento em que eles soltaram aquilo para os privados foi quando de repente transformámos o mundo. Ou seja, era essencialmente um projeto colaborativo, ou seja, tu comunicas com outras pessoas, trocas ideias, criam-se programas como o paradigmático é a Wikipédia, que funciona perfeitamente, que não custa nada, que é, por um lado são voluntários, por outro lado são doações. E, no fundo, e sistemas operativos como o Linux, coisas assim que se criaram, para todos, melhoraram a vida de todos. As pessoas que os fizeram não estão a morrer de fome, que é outra desculpa, não é que os criadores morrem de fome. Os criadores estão todos gordinhos, e não estão mais porque não querem, fazem dieta. Mas, no fundo, começou-se a criar uma coisa que a mim, que no fundo é uma ordem espontânea, e que de repente, com a ideia dos programas proprietários, dos sistemas proprietários, se criaram propriedades sobre ideias que cativaram valor para umas empresas que ainda por cima cativaram de tal maneira, ou seja, que no fundo é que a legislação não estava preparada, tentou-se aplicar a legislação de fora dentro e criaram fortunas e impérios de fortunas porque se apropriaram de coisas que eu acho que não se deviam ter apropriado. Então, voltando ao Facebook, para mim, o que deveria existir é uma comunidade de pessoas que comunicam e o Facebook é um dos meios para as pessoas comunicarem. Nesse sentido, o Facebook poderia ganhar dinheiro, não ganharia tanto, porque era eleito como um canal para nós chegarmos à comunicação com outras pessoas. Mas não é dono da comunicação, não é dono do canal. E tem controle editorial, não é? Que é logo tipo um contrassenso. No sentido... Mas eu percebo que tenha, porque a partir do momento que tu és dono e ganhas uma fortuna por ser dono... Mas assumes Estado, a natureza editorial, não é? Eu até acredito que eles não querem controlar muito. Eu até acredito que eles não quisessem, mas têm a pressão do Estado, a dizer, o que se passa aí eu quero controlar. E de repente tenho um veículo para poder controlar isso indiretamente, mas tenho um veículo, porque tu és o proprietário. Se não houvesse proprietário, não podia, ou seja, no fundo eles podiam dizer, esta pessoa entra no que a gente chama a comunidade, por aqui, mas pode entrar por outro lado. Esse seria, eu não quero, porque eu não sou um especialista nisto, mas tenho a ideia de como cresceu a internet ao princípio, que a ideia, no fundo, era, se eu posso comunicar havendo um ataque nuclear, a ideia é poder comunicar ideias, mas não ser dono do espaço onde essas ideias comunicam. Isto é um bom exemplo, precisamente nesta ideia de polis virtual, onde se está a criar muito do discurso civil e do diálogo público e tudo isso. E, por exemplo, até houve comissões de inquérito, ao Jacques Dorsey do Já agora só vou interromper, porque acabei de me perceber que liga com uma ideia que eu disse ao princípio. No fundo, eu aqui sou comunista. É um bem livre. Exatamente. A capacidade de comunicar contigo. O veículo pode não ser. Posso precisar de alguém, mas a capacidade de comunicar contigo é um bem livre. Portanto, não deveria ter proprietário. Exatamente. Ser comunitário, precisamente, converge nesse sentido. Mas houve uma comissão de inquérito ao Jacques Dorsey, ao CEO da Google e ao Mark Zuckerberg, aos três, por causa, efetivamente, dessa complexidade terminológica, no sentido em que eles estavam a ser editoriais na moderação de conteúdo e estavam a expor os casos em que eles estavam claramente a ser ideológicos porque estavam a censurar uma determinada parte do diálogo e a privilegiar outra. E neste sentido era um exemplo que eu gostava de referir relativamente a estes adventos, também para correlacionar isto que estamos aqui a discutir com esta ideia de blockchain e de cryptocurrencies que também tem estas ideias económicas, porque nós temos, por exemplo, a Library, que é uma espécie de rede social também, tipo tem o Odyssey, tem essas ramificações que utilizam a blockchain de forma descentralizada na própria produção de conteúdo. Não sei se eventualmente estás familiarizado com estas ideias, mas lá está. Estou um pouco, mas não muito. A moderação de conteúdo ainda é
ainda é humana, ou seja, na ideia de moderação de conteúdo, porque é verdade, tem uma Sim, complexidade. mas isso sempre existiram os fóruns, não? Os fóruns Exatamente, tem uma complexidade, a pessoa não pode publicar conteúdo, não é? Muitas vezes gráfico e conteúdo até tipo altamente nocivo e nefasto, ou o que seja. Mas a ideia descentralizadora, né, como advento, se eventualmente é uma faca de aquela verdade proverbial, se é algo que vem para ajudar ou é algo que também tem potencialidades eventualmente perniciosas no sentido de fenómeno descentralizador, se pode ter, por exemplo, para dar a ideia do yuan chinês, que é quase uma anti-cryptocurrency, é quase uma anti-bitcoin no sentido em que a China vai conseguir controlar isso através do WeChat e tipo, tem esse fenómeno. Para fazer um comentário relativamente a isto, porque agora está toda a gente a entrar neste fenómeno, nesta onda de cryptocurrency, já estamos em 57, 56, tipo, nem sei quantas, uma Bitcoin já está a valer isto, então tipo... vale, sim, agora caiu um bocadinho, pois, mas pronto, eu vou-vos pedir um favor, que depois esta seja a última pergunta, porque já tenho aqui, já ouço as crianças por aí, claro, é que tenho 4, portanto já ouço as crianças por aí e isto já não vão aguentar muito mais tempo. Sim. Não, mas eu vou-vos explicar, ou seja, vou tentar resumir. A descentralização é essencialmente uma oportunidade, e é uma oportunidade, a meu ver, de permitir uma maior organização espontânea da sociedade, ou seja, uma expansão da divisão do conhecimento e, portanto, da civilização. Mas como tudo, como uma pistola pode ser boa, pode ser má, dependendo de quem a usa e como a usa, não é? Claro. Mas contra isso, ou seja, eu, em princípio, vejo bem todas as ideias de descentralização. Pegando na descentralização do dinheiro, parece-me excelente a ideia. Ou seja, verdadeiramente revolucionária. Porquê? Mas muitas pessoas não estão familiarizadas com como é que funciona o dinheiro, mas o dinheiro hoje em dia é dívida, no fundo é um crédito fiscal, e a nível da Europa, pois o Banco Central Europeu tem um sistema que se chama o Target, que faz os pagamentos entre os membros, entre os bancos e as grandes contas, e a partir daí os bancos têm as vossas contas e fazem transferências entre eles. Portanto, no fundo, como é que este sistema funciona que não pode criar dinheiro, ou seja, não pode ninguém copiar? Porque existe uma câmara de compensação, ou seja, no fundo os saldos têm que quadrar sempre, porque existe um senhor que se chama câmara de compensação, que diz sai deste, entra neste, sai deste, entra neste. Estamos dependentes desse senhor, dessa câmara de compensação, ok? Que por um lado é influenciada pelo Banco Central e por outro indiretamente, apesar dos bancos centrais serem formalmente independentes, pelos governos. Okay? Então, o problema de ter uma moeda parecida ao dinheiro que nós temos hoje em dia, que já não é o ouro, portanto, já não estamos a transacionar moedas de ouro, que teria outra forma de funcionar, é como é que eu faço um dinheiro e garanto às pessoas que esse dinheiro não é duplicado, triplicado, quadriplicado por uma pessoa que tem um saldo, eu digo agora tenho 100 e agora digo que tenho 1000. Pois. E isso é o blockchain. Nesse sentido, é verdadeiramente revolucionário porque permite que não exista uma câmara de compensação. Portanto, permite, se estiver bem desenhado, o sistema, ao ser descentralizado, permite prescindir do governo, porque no fundo é a única entidade em quem confiamos, queiramos, quer não, menos, exceto se for anarcocapitalista, totalmente anarcocapitalismo, tens que confiar em alguém para gerir essa câmara de compensação, e portanto prescindes disso. E nesse sentido é revolucionário. Ponto final. Depois, temos o que são as cryptocurrencies, que funcionam nesta base. Parece-me uma ideia muito interessante. Por isso. E também por outra coisa, porque o ouro, ou a prata, que são o dinheiro dos metais, que são os bens que nós conhecemos, mercadorias mais com melhores características para ser dinheiro, tinham muitos problemas para se transacionar. Ou seja, eram muito melhores que qualquer outra coisa, mas tinham problemas à distância, para transferir, para fazer pagamentos, para saber se são de verdade, se não há falsificação. E então o que acontece? E aí é onde se cria um sistema bancário que transforma bens em dívida, ou seja, transforma bens ou cria dívida através de bens, uma parte de dinheiro, outra parte de bens menos líquidos, mas que é muito mais fácil de transacionar. Ou seja, para todos, para nós, hoje em dia, a nossa sociedade está muito mais monetizada porque existem bancos. Portanto, temos a possibilidade de todas as operações fazê-las a dinheiro quase. Que é muito bom, porque no fundo, se nós queremos uma expansão
da divisão do conhecimento, da divisão do trabalho. Depois cada pessoa está a produzir nuclearmente coisas muito específicas e tem que trocá-las com as outras. Utilizar abstrações. Ou seja, e portanto o dinheiro dívida é muito melhor para transacionar bens que o dinheiro mercadoria. Então o que é Bitcoin e estas moedas criptocurrencies? Mas tem outro problema, que são as borbulhas, basicamente. Porque basicamente os bancos fazem transformação de bens, de empresas, de máquinas, de coisas assim em dinheiro, por um processo chamamos de reserva fracionária. Então o que é que acontece? Estes senhores disseram, vamos pegar num dinheiro que seja como o dinheiro mercadoria, como o ouro e como a prata, portanto que está mais imune, ou está imune às vicissitudes das borbulhas financeiras, mas vamos fazer que seja um bem que transacione como a moeda, como o dinheiro dívida, porque é muito mais prático. Parece-me uma ideia excelente. Qual é o problema? Bem, no fundo, o valor destas moedas é quanto melhor desempenham esse papel de dinheiro. Ou seja, o ouro e a prata tinham um valor, chamemos-lhe intrínseco, que podiam ser usados em processos industriais. E de alguma maneira se transformaram em dinheiro. E aqui estão-te a dizer, não, vamos fazer uma coisa que só serve para ser dinheiro. Qual é o risco que tens? Ou aquilo é dinheiro e vale, ou aquilo não é dinheiro e vale zero. Porque se ninguém usar, vale em zero. Que nos leva a esta coisa das pessoas dizerem que é uma fraude. Não tem por que ser uma fraude. Agora, todo o valor que tem a Bitcoin, todo o valor que tem a Dogecoin, que agora é posto de moda por causa do Musk, todo o valor que tem as outras Ethereum e não sei o quê, depende das perspectivas futuras de ser dinheiro. Esse é o valor que tem hoje em dia. Eu não vou recomendar a ninguém nem comprar, nem não comprar. Que percebam que é tudo uma questão de expectativas que um dia vão sendo usados. Se não tivessem a ser usados nunca, perdem valor rapidamente, mas cada vez são mais usados e têm muitas características que fazem um bom dinheiro. E, portanto, as pessoas que estão a investir nisso é porque acreditam que um dia aquilo vai ser dinheiro. E que quando seja dinheiro vai valer mais que hoje, evidentemente. Ninguém está a especular para perder dinheiro. Porque, e, no fundo, e outra coisa boa é que como os bancos ainda não emprestam para investir em Bitcoin, não há uma borbulha de trás. Ou seja, o que acontece é que há pessoas que estão a arriscar o seu capital. Portanto, parece-me perfeito. Ou seja, eu estou muito contente que existam. Não sei se vão funcionar, porque a pega que têm é só servem para ser dinheiro. E depois têm inimigos poderosos, não é? Os bancos centrais, até personalidades próprias, o próprio Bill Gates e já falaram a tentar demonizar um pouco a ideia do Bitcoin. Muitos eu acredito que seja porque não percebem o conceito. Também acredito. Mas, por exemplo, os bancos, há uma coisa curiosa, os bancos estavam e estão bastante contra, porque percebem a dificuldade que têm depois de ser solventes, porque não vão ter um banco central que os salve. Mas já perceberam que o processo da Bitcoin é complicado. E têm uma oportunidade de negócios, que é, eu, por exemplo, eu não percebo nada de Bitcoin, não tenho Bitcoin. Parece-me complicadíssimo, admito que seja seguro, mas é complicado ser seguro. Se um banco me oferecer a possibilidade de eu ter conta em Bitcoin e ele tratar de toda a parte da segurança, eu se calhar estou disposto, e julgo que há muita gente que está disposta, porque, por exemplo, os futuros sobre Bitcoin, que são contratos negociados em câmaras organizadas, mercados organizados, com, curiosamente, uma câmara de compensação, têm muito êxito e até transacionam a prémio, quer dizer, o que se chama o valor, o valor teórico desses futuros deveria ser muito mais barato atendendo ao valor da Bitcoin. Ou seja, o preço de transformar Bitcoins em futuros para quem está a oferecê-los é muito barato. Há uma margem muito grande que se está a ganhar. Mas se há uma margem muito grande que se está a ganhar é porque as pessoas preferem ter o dinheiro no banco ou ter o dinheiro na bolsa dizendo que é Bitcoin. Portanto, eu acho que há uma oportunidade para os bancos abrirem contas em Bitcoins, porque as pessoas não querem ter, especialmente as pessoas da minha idade já, nós não queremos ter... Mas esse é o passo capitular. Exato, esse é o passo quase capitular, porque os bancos realmente têm essa vantagem. Ou seja, se houver a oportunidade de negócio, eles vão querer aproveitá-la, porque disso se trata, ser empreendedor e oferecer valor, para ter valor também. Mas, por outro lado, tem a grande vantagem hoje em dia, que é que o Banco Central, se eles tiverem problemas de liquidez e, portanto, podem emprestar de uma maneira muito menos cautelosa, que poderão com a Bitcoin,
o Banco Central os salva. Quando houver Bitcoin, o Banco Central não os pode salvar, não pode criar Bitcoins. Exatamente. Aí eles têm que admitir uma derrota. Tipo, ou seja, no fundo tem que ser muito mais prudentes. Pois, exatamente. Tem que ser muito mais prudentes e não alimentar borbulhas. Evidentemente. Ok? Exatamente. E eu peço imensa desculpa, mas é que já, claro. já o estou a ouvir. Já temos aqui muito material. Já está aqui. Agradecer ao Ricardo bom. porque temos aqui muito material de enorme valor. Será, em princípio. E desculpa o meu atraso. O valor acrescentado não preocupes, vai ser à volta disto. Tipo, também acho que esta conversa é realmente elucidativa e criar assim estas pontes. Mas desde já agradecer-te pelo contributo e pela disponibilidade, Ricardo. Um grande abraço, então, pronto, e liberte-se. E até à próxima. Exatamente. Obrigado. O vosso Tu gostas, Ricardo. Olha, Fantástico. Tchau, Ricardo.